Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Nós queremos estar na Tua presença. Queremos ouvir o Senhor. Senhor Jesus, nos livra, Senhor, de querer falar algo que não vem do Senhor. Ó Senhor Jesus, queremos ouvir a Tua voz. Senhor, por meio da Tua palavra, não perder o amor pelo Senhor, o primeiro amor, Senhor, que une todas as coisas. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, então essa semana, né, como nós estamos naquela pausa do alimento diário, nós estamos desfrutando desse livro, né? Quem tem ouvidos, ouça. E esse livro é maravilhoso. Esse livro nos leva num passeio sobre a história da igreja, né? Não é só esse, tem mais outros volumes, né? Que dão sequência. E é muito incrível como que o Senhor mostra certinho o que foi acontecendo para que nós possamos tomar cuidado, que nós não venhamos deixar acontecer novamente, né? Hoje, graças ao Senhor, né, nós estamos no mover que o Senhor está nos dando, né? Palavra todo dia, né? Estamos perto da palavra. E graças ao Senhor, o Senhor tem avançado, né? Por meio dessa palavra. Né? E aí a gente vê que ali em Éfeso começou, né, toda a degradação, né? Vamos ler ali em Apocalipse 2? Apocalipse 2:7. Meu misericórdia. Ai, Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui, né, em Apocalipse 2 e 3, né, fala das igrejas, né? E aí aqui no 2:7 vamos ler juntos, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei a semente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ó Senhor Jesus. Se a gente for um pouquinho para trás aqui, ó, porque aqui é concernente a Éfeso. Se a gente for um pouquinho para trás, no versículo 4, fala aqui, ó: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, abandonar o primeiro amor é abandonar a palavra do Senhor. Porque sem a palavra do Senhor, nós não conseguimos tocar nesse amor. Não conseguimos tocar em Cristo. Ó Senhor Jesus. E aí, eu vou tentar ser mais breve, porque eu também quero falar de Esmirna e Pérgamo, né? Então, aqui em Éfeso, né, a gente vê que nós temos que tomar muito cuidado, né? O que aconteceu? O Senhor amava Éfeso, né? Até na Bíblia fala isso, né? E aí, mas ele tinha algo contra, porque eles abandonaram o primeiro amor, né? Não tinha mais aquele amor pela palavra, aquele amor pelo Senhor, né? E aí quando abandona esse primeiro amor, não tem vontade mais de servir, não tem vontade mais de fazer o que o Senhor está mandando, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, né? Para a gente não abandonar esse amor, né? Ó Senhor Jesus, né? Eu vou voltar depois em Éfeso, mas aí eu queria falar com os irmãos agora sobre Esmirna, né? O que acontece em Esmirna, né? Esmirna tinha muitos ataques, muita perseguição em Esmirna, né? E aí, muita perseguição, mas aí eles foram fiéis ao Senhor, né? E aí eles foram fiéis ao Senhor, porque eles estavam ali presos na vontade do Senhor. Eles estavam focados no Senhor, né? Eles sabiam que o Senhor estava com eles, né? Ó Senhor Jesus. Aí tem um versículo que eu queria ler com os irmãos. Só achar aqui. Mateus 28:20, né? Que fala ali, né, sobre a experiência ali que os irmãos de Esmirna estavam passando. Como é que eles venceram aquilo, né? Essa perseguição toda que tinha ali contra os cristãos. Mateus 28:20. Ó Senhor Jesus. Amém? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor está conosco todos os dias,
até a consumação do século. Nós temos que crer nisso, né? Nós estamos passando por uma época que a igreja tem sofrido muitos ataques. E sabe qual que é o motivo? Porque nós estamos bagunçando o reino de Satanás. Senhor Jesus. Se nós continuássemos na nossa vidinha, domingueiros, não prega evangelho, né, a vida da igreja é viver só de reunião, nada estaria acontecendo. Não teria ataque, não teria problema nenhum, estaria tudo maravilhoso. E aí nós estaremos indo para o pranto e ranger sorrindo, achando que está tudo bem. Ó Senhor Jesus! Mas nós não precisamos temer as tribulações, as dificuldades, porque o Senhor está conosco. Aleluia. Por que Satanás está furioso agora? Irmãos, hoje, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Nós queremos estar na Tua presença. Queremos ouvir o Senhor. Senhor Jesus, nos livra, Senhor, de querer falar algo que não vem do Senhor. Ó Senhor Jesus, queremos ouvir a Tua voz. Senhor, por meio da Tua palavra, não perder o amor pelo Senhor, o primeiro amor, Senhor, que une todas as coisas. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, então essa semana, né, como nós estamos naquela pausa do alimento diário, nós estamos desfrutando desse livro, né? Quem tem ouvidos, ouça. E esse livro é maravilhoso. Esse livro nos leva num passeio sobre a história da igreja, né? Não é só esse, tem mais outros volumes, né? Que dão sequência. E é muito incrível como que o Senhor mostra certinho o que foi acontecendo para que nós possamos tomar cuidado, que nós não venhamos deixar acontecer novamente, né? Hoje, graças ao Senhor, né, nós estamos no mover que o Senhor está nos dando, né? Palavra todo dia, né? Estamos perto da palavra. E graças ao Senhor, o Senhor tem avançado, né? Por meio dessa palavra. Né? E aí a gente vê que ali em Éfeso começou, né, toda a degradação, né? Vamos ler ali em Apocalipse 2? Apocalipse 2, 7. Meu misericórdia. Ai, Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui, né, em Apocalipse 2 e 3, né, fala das igrejas, né? E aí aqui no 2,7 vamos ler juntos, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe-ei semente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ó Senhor Jesus. Se a gente for um pouquinho para trás aqui, ó, porque aqui é concernente a Éfeso. Se a gente for um pouquinho para trás, no versículo 4, fala aqui, ó: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, abandonar o primeiro amor é abandonar a palavra do Senhor. Porque sem a palavra do Senhor, nós não conseguimos tocar nesse amor. Não conseguimos tocar em Cristo. Ó Senhor Jesus. E aí, eu vou tentar ser mais breve, porque eu também quero falar de Esmirna e Pérgamo, né? Então, aqui em Éfeso, né, a gente vê que nós temos que tomar muito cuidado, né? O que aconteceu? O Senhor amava Éfeso, né? Até na Bíblia fala isso, né? E aí, mas ele tinha algo contra, porque eles abandonaram o primeiro amor, né? Não tinha mais aquele amor pela palavra, aquele amor pelo Senhor, né? E aí quando abandona esse primeiro amor, não tem vontade mais de servir, não tem vontade mais de fazer o que o Senhor está mandando, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, né? Para a gente não abandonar esse amor, né? Ó Senhor Jesus, né? Eu vou voltar depois em Éfeso, mas aí eu queria falar com os irmãos agora sobre Esmirna, né? O que acontece em Esmirna, né? Esmirna tinha muitos ataques, muita perseguição em Esmirna, né? E aí, muita perseguição, mas aí eles foram fiéis ao Senhor, né? E aí eles foram fiéis ao Senhor, porque eles estavam ali presos na vontade do Senhor. Eles estavam focados no Senhor, né? Eles sabiam que o Senhor estava com eles, né? Ó Senhor Jesus. Aí tem um versículo que eu queria ler com os irmãos,
Só achar aqui. Mateus 28, 20, né? Que fala ali, né, sobre a experiência ali que os irmãos de Esmirna estavam passando. Como é que eles venceram aquilo, né? Essa perseguição toda que tinha ali contra os cristãos. Mateus 28, 20. Ó Senhor Jesus. Amém? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Nós temos que crer nisso, né? Nós estamos passando por uma época que a igreja tem sofrido muitos ataques. E sabe qual que é o motivo? Porque nós estamos bagunçando o reino de Satanás. Senhor Jesus. Se nós continuássemos na nossa vidinha, domingueiros, não prega evangelho, né, a vida da igreja é viver só de reunião, nada estaria acontecendo. Não teria ataque, não teria problema nenhum. Estaria tudo maravilhoso. E aí nós estaremos indo para o pranto e ranger sorrindo, achando que está tudo bem. Ó Senhor Jesus. Mas nós não precisamos temer as tribulações, as dificuldades, porque o Senhor está conosco. Aleluia. Por que Satanás está furioso agora? Irmãos, hoje, esse falou com os meninos umas semanas atrás, né? Que o muro é de Satanás, né? Quem está morno, Satanás está feliz. Mas quando a igreja, por meio da palavra profética, começa a fazer estrago no reino de Satanás, a palavra chegando a todo lugar, uma só palavra no mundo todo, chegando firme em todo lugar, a vontade de Deus sendo feita, a mesma coisa, todo mundo falando a mesma língua, falando a mesma coisa, praticando a mesma coisa, e o reino avançando em toda a terra, Satanás fica maluco. Por isso que está tendo tantos ataques, né? E aí, se a gente vai em Atos, né? Em Atos, mostra um pouquinho ali, né? Voltando ali na situação de Éfeso, né? Porque como a gente entrou nesse ponto desses ataques, olha o que estava acontecendo em Éfeso, né? Ali, vamos Éfeso 20, 17, Atos 20, 17. Confundiu. Atos 20, 17. Aí fala aqui, né, que Paulo estava em Mileto, e aí fala, né, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, né? Ele mandou ir lá chamar os presbíteros da igreja, que estava acontecendo uma situação lá. Aí no 28 aqui, ó, fala assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, ó Senhor Jesus, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, Paulo alertou eles o que queria acontecer, e ainda ele falou o que eles tinham que fazer para não deixar acontecer. Que era o quê? Encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. Ó Senhor Jesus, a palavra da sua graça. Qual que é a solução? É a palavra. Irmãos, isso que estava acontecendo em Éfeso, a gente vê acontecer no nosso meio. Muitos ataques, né? Às vezes até no próprio meio, alguém que nos desvia do foco, né? Que é a palavra profética, quer seguir de perto, né?
Então isso aconteceu em Éfeso. E como que eu vou me vacinar contra esses ataques? Como que eu vou fazer isso? Eu vou me ater à palavra. Ó Senhor Jesus. E aí então a gente não pode cair no mesmo erro que Éfeso. Por quê? Éfeso no final abandonou, né? E aí aconteceu tudo que aconteceu lá, né? Que o Senhor fala, né? Em Apocalipse. Abandonou o primeiro amor. Por quê? Não se ateve à palavra, né? Faltou ali estar junto com a palavra. Ó Senhor Jesus. O Senhor está conosco, né? E aí depois vem Pérgamo, né? O que acontece? Os irmãos de Esmirna, como eles atacavam muitos ataques, mas eles não estavam conseguindo vencer. O que eles fizeram? Eles começaram a implementar o governo dentro da igreja, o governo humano dentro da igreja. E aí começou a ter muitos falsos cristãos, e aí começaram a implementar leis lá dentro da igreja, enganando os irmãos. E aí a igreja foi só decaindo, né? E aí a gente vê vários séculos, né, de degradação, né, por causa disso, né? Quando entrou o governo dentro da igreja, né, uma frase que o Pedro falou hoje na mensagem, né, que eu achei até interessante, né? Vou até ler aqui, que eu anotei. Ele falou assim que por muito tempo, homem que mandou na igreja. Por muito tempo, era homem que estava mandando na igreja, né? Isso aconteceu, né? E aí entrou o governo humano, aí entrou a vontade do homem, e aí foi só degradando. Mas graças ao Senhor, hoje nós estamos nos vacinando por meio da palavra profética. O que está acontecendo hoje é algo maravilhoso, que nunca aconteceu antes. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu estava até compartilhando com o Nilton, até que acho que eu compartilhei com o Matheus também. Quando eu estava lá nos Estados Unidos fazendo CEAP, como é que era? Tinha a conferência do irmão Dong, vocês lembram? Tinha a conferência do irmão Dong. Aí depois de 4 meses, mais ou menos, aí saiu o alimento diário, né? 4, 6 meses saiu o alimento diário. E aí, irmãos, essa palavra, para nós que estava lá nos Estados Unidos, chegava só 6 meses depois, porque tinha que traduzir tudo ainda. Então, os irmãos aqui no Brasil estavam falando numa direção e chegava lá para nós quase 1 ano atrasado do que falou na conferência. O alimento diário. O que está acontecendo hoje é algo tão incrível. Irmão, se você sair do Brasil, você vai na Europa, você vai na Angola, você vai em qualquer lugar do mundo, todo mundo está falando a mesma palavra. Aleluia. Por isso o evangelho está avançando. Amém. Ó Senhor Jesus. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem que começar a enxergar essa questão ali, né, que o Senhor fala com Éfeso, de abandonar o primeiro amor, porque está totalmente relacionado com a palavra do Senhor. Amém. Se eu abandono a direção que o Senhor está dando, eu estou abandonando o primeiro amor. Porque sem a palavra, o amor do Senhor não vai se constituir em mim. No meu coração, não vai. Não tem como, não tem outra maneira. Por quê? Cristo é a própria palavra. E só por meio de Cristo eu vou conseguir constituir em mim esse amor verdadeiro. Esse amor com os irmãos. Ó Senhor Jesus. Aí o Pedro, na mensagem hoje, ele até falou assim, né? Quando a gente começa a desfrutar desse amor, né? Olhamos uns para os outros e já começamos a amar. Igual, os irmãos estão lá, foram lá para a África, vários irmãos do Brasil, do mundo todo, foram para lá na conferência. Irmão, você vê irmãos que nunca se viram na vida se amando. Por quê? É o amor proveniente da palavra. Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, quando você começa a desfrutar dessa palavra, começa a ver essa realidade, aí você vai querer entrar mesmo na palavra profética todo dia, né? A palavra profética é uma coisa maravilhosa que o Senhor tem nos dado. E se nós não valorizamos isso, nós vamos ficar para trás, nós vamos começar a esfriar, vai vir mornidão, né? Não vou conseguir mais amar o meu irmão, não vou querer vir na reunião, não vou querer pregar o evangelho. Né? Se eu estou tendo esses sintomas, né?
Se a gente está tendo esse sintoma, a gente precisa de um choque, né? Se a gente está tendo esse sintoma, não estou afim de ir para reunião, não estou afim de pregar evangelho, não estou afim de visitar as pessoas. Se eu estou tendo eu preciso de um choque, tem que ir para a rua. Eu tenho que ir para a rua orar pelas pessoas. Eu tenho que ir para a rua pregar o evangelho. Porque quando eu faço isso, eu tomo um choque. O Senhor me dá um choque, é igual aquele desfibrilador. Como é que fala? Desfibrilador, né? Não, eu tô morno, tô desanimando, aí tem que ir pra rua. Aí, ora pela pessoa, ora por um, ora pro outro. Aí aquilo ali, você vai vendo a obra acontecendo com seus próprios olhos. E aí, tá bom, tomou um choque, e agora? Agora volta pra palavra. Que aí não vai cair de novo, não vai ficar morno de novo. Ó Senhor Jesus. E aí, quando a gente fala da palavra profética, né? Que traz luz para nós. Né? Por que eu não vou cair de novo quando eu me atenho à palavra? Porque essa palavra ela vai trazer luz para mim. Né? Ela vai trazer luz no meu dia a dia. Eu vou ver claramente a vontade do Senhor. Irmãos, se nós não estamos vendo ainda o que o Senhor quer, vendo o que o Senhor está fazendo, é porque me falta contato com a palavra. Está me faltando contato com a palavra. Se eu ainda não estou imerso nisso, é porque ainda está faltando contato, está faltando luz. Né? Tem um versículo aqui, que para mim foi um versículo chave, né? Toquei demais nesse versículo, que é 2 Pedro 1,19. Que parece que o Senhor está falando assim com a gente. Você quer que eu escreva? Você quer que eu desenhe? Parece que o Senhor está falando. Você vai entender aqui o que eu estou falando ou você quer que eu desenhe? Parece que o Senhor está falando assim com a gente. Aqui, 2 Pedro 1,19. Vou ler aqui, Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse versículo traduz a vontade do Senhor para nós hoje. Né? Se eu não quero cair na situação de Éfeso, o que eu tenho que fazer? Palavra profética. Se eu quero ser forte como os irmãos de Esmirna, que resistiram aos sofrimentos, né? Palavra profética. Se eu quero não deixar que o governo humano, que as tradições, cargos, posições entrem no meu viver da igreja, no meu coração, palavra profética. Irmão, se manter perto da palavra é a solução para todos os nossos problemas. Mas você está generalizando. Não estou generalizando, é a verdade. É o que o Senhor está falando conosco. É a luz que vai tirar todas as nossas trevas. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, isso que está acontecendo é maravilhoso. Né? Maravilhoso o que o Senhor está fazendo. Né? Realmente, quando nós nos aproximamos dessa palavra, né? Ela nos ilumina. A morte é tragada por meio da vitória do Senhor. Ó Senhor Jesus. E aí está acontecendo essa conferência lá, e a gente vê o evangelho avançando. E realmente, irmãos, nós temos que seguir de perto. Porque acaba que as coisas vão acontecendo, e se a gente não está vendo, às vezes a gente fica igual Tomé ali, né? Os irmãos falam, mas eu não estou vendo. Por isso nós temos que acompanhar de perto. Não dá para ir não deu para ir na conferência. Escuta as mensagens, né? Leia a imersão. Ó Senhor Jesus. Quando essa palavra profética, ela é poderosa demais. Quando a gente começar a ver a palavra profética como sendo a voz de Deus falando na nossa vida, irmãos, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Se eu tenho essa realidade, tudo muda. Ó Senhor Jesus. Aí esse amor de Deus vai me alcançar de uma maneira que a gente nunca experimentou antes. Esse primeiro amor vai ser algo normal no meu dia a dia. Esse primeiro amor vai estar comigo sempre. Né? Eu queria ler um ponto da imersão de ontem, não de hoje, mentira, de hoje. Ponto 4 da imersão, que também está falando, é um ponto do livro, né? Ponto 4 da imersão fala assim, não podemos deixar esvair-se de nós o sentimento que mantém a chama do amor pelo Senhor acesa. E isso pode facilmente acontecer se perdermos o amor reverente à palavra, pois ela é a fonte de suprimento desse amor que deve ser cultivado.
Ó Senhor Jesus. Irmãos, a fonte de suprimento desse amor é a palavra. A fonte de suprimento de Deus na minha vida é a palavra. Eu preciso dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, eu preciso dessa palavra. Aleluia. Palavra poderosa. Salvar minha alma. Ô glória. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu preciso dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. E fazei bem atendê-la. É bom para mim. Fazei bem atendê-la. Como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Ó Senhor Jesus. Brilha no nosso coração, Senhor. Tira todas as trevas. Tudo que nós achamos que é o correto. Nossas opiniões, soberba e orgulho. Brilha em lugar tenebroso. Até que o dia clareie. E a estrela da alva nasça em vosso coração. Ó Senhor Jesus. Nessa noite o Senhor quer nos dar um coração crente. Aleluia. Coração que crê apenas no Senhor. É como o irmão já nos ajudou aqui, o livro de Apocalipse, irmãos. Sempre quando eu leio aqui, eu gosto de falar isso. Essas igrejas citadas em Apocalipse, elas existiam nessa época, os irmãos sabem disso, né? Elas eram igrejas que existiam na época dos apóstolos, na época do Paulo, de Pedro, João. Todos os irmãos aqui serviram, né? E a maior parte dela foi cuidada pelo ministério do apóstolo Paulo, né? Só que como nós estamos lendo a história dela em Apocalipse, aí é um pouco diferente, porque Apocalipse fala do que vai acontecer. Os irmãos lembram o que significa Apocalipse, não lembra? O que é mesmo? Apocalipse? Revelação, né? É revelar o que ia acontecer até a eternidade, né? Apocalipse do capítulo 1 até o capítulo 11, se você ler assim na sequência, fecha o pacote. Tudo que vai acontecer até a eternidade está ali. Aí depois do capítulo 12 até o final vai detalhando. Mas Apocalipse, além de falar, usou o exemplo dessas igrejas que existiam na época, porém ela profetiza toda a história da igreja. É incrível, né? Ela profetiza a fase que nós estamos vivendo, ela profetiza o que aconteceu na época dos apóstolos, né? Que é de Éfeso até Pérgamo. Nós sabemos que de Éfeso até Pérgamo já ocorreu na história. Então todo mundo tem que ler aqui com esse foco. Quando cita Éfeso até a igreja em Pérgamo, isso tudo já aconteceu na história da humanidade, na história da igreja. Então Samuel já mostrou para nós. Logo no início, no primeiro século, após a ressurreição do Senhor, nós vemos que Éfeso perdeu o primeiro amor, teve dificuldade ali naquela época, irmãos. Depois os irmãos estudam o livro de Atos. É impressionante o livro de Atos, porque mostra Deus usando primeiramente o Pedro, entre os 12, né? Ele era o líder, ele que Deus usava na liderança da obra. Depois Pedro foi perseguido pelo judaísmo. Quem conseguiu calar Pedro não foi a Roma, conseguiu calar Pedro, não foi o imperador. Eles prendiam Pedro saía da prisão falando assim: não, eu vou continuar falando de Jesus. Os irmãos lembram? Está tudo lá em Atos, né? Aí a outra feita lá, prenderam Pedro de novo. Aí a Bíblia fala lá em Atos 10 que a igreja estava orando incessantemente por Pedro. Aí o que aconteceu? Vai um anjo lá na prisão, tira Pedro, e Pedro aparece na reunião de oração, eles não abrem, fica com medo, achando que é um fantasma, que é alguém querendo prendê-los, mas era Pedro. Irmãos, e Pedro não ficou, falou assim: não, agora eu não vou parar de pregar, porque se eu continuar pregando, eles vão me matar, igual matou Jesus. Não, irmãos, agora não é aquele Pedro de João 21, que o Éder nos ajudou semana passada, né? Não é o Pedro medroso mais, que falou assim: Jesus já entrou em mim, já soprou o Espírito para dentro de mim, mas você quer saber de uma coisa? Jesus ressuscitou, foi embora, eu vou cuidar da minha vida, eu vou pescar. Não foi isso que Pedro falou?
Aí Pedro vai e fala assim, aí os outros corajosos com ele lá, nos companheiros, falam, vamos com você, Pedro. E foi todo mundo cuidar da sua vida, irmãos. E aí o Senhor aparece para eles de novo, manda, né? Você lê o finalzinho de Lucas, você vê que o Senhor envia eles para Jerusalém, eles ficam ali 10 dias orando, 120 galileus, e as irmãs lá junto orando, e aí derrama o Espírito de poder sobre eles no Pentecoste. Agora não é Pedro mais, agora é um homem que segue o Espírito. Irmãos, agora ele não tem medo de ser preso, não tem medo de ser martirizado, e só fica calado, Pedro. Pedro e João estavam na situação lá, falou, cala, Pedro, para. Não, nós vamos agradar a Deus, não vamos agradar homens. Irmãos, nada impediu falar de Pedro mais. Por que mudou Pedro? Porque agora ele segue o Espírito, ele está revestido de poder, a palavra, ele está pertinho o próprio Cristo, que a palavra agora está dentro dele, borbulhando, né? Exercitando Espírito, crendo. E Deus usa ele como um canal agora para dar direção. E quando ele falava, tudo acontecia. Irmãos, era impressionante, né? Os milagres daquela época. E o segredo era o que mesmo? O que o Samuel já falou para nós. Atos 2, 42, né? Perseveravam unânime no ensinamento e nas orações. No ensinamento dos apóstolos, nas orações. Eles ouviam a palavra e oravam. Eles oravam e ouviam a palavra. Aí tem poder, irmãos, eram unânimes. Ninguém tinha, o que Pedro falou está errado. Não tinha nada disso, não. Pedro falou, unânime no ruminar da palavra, e perseveravam, e aquilo empoderava os discípulos, e pronto, vamos embora. Mas teve uma coisa que calou Pedro, irmãos. Sorrateiramente, uma coisa, Satanás sabia, irmãos, que se esse falar de Deus vivo continuasse, o Senhor concluía a obra dele naquela época mesmo. Mas aí o diabo, sabendo que o que estava empoderando, o que estava fazendo a obra era o falar unânime, era o crer na palavra que Deus falava por meio de Pedro, então Satanás falou assim, então tá fácil, eu vou calar Pedro. Pedro não tem medo da morte, mas eu vou montar uma situação. Aí os irmãos leem Atos 15, tá? Lê Atos 15 que você vai descobrir o que parou Pedro. Teve uma reuniãozinha lá, irmãos, porque a pregação do evangelho era tão forte, que alguns judeus, fariseus, começaram a converter, e eles convertiam, e falavam assim, Jesus salva, mas tem que seguir os preceitos da lei, tem que circuncidar. Paulo quase fez um voto de novo lá, irmãos. Alguns cooperadores de Paulo teve que fazer até voto, porque eles não aceitavam os irmãos. O que parou o falar de Deus naquela época foi a tradição judaica, a religião brava. Parou Pedro, mas parou o mover do Espírito? O que o Espírito fez? Chamou Paulo, um homem que matava, que assolava, que perseguia, judeu, fariseu, doutor da lei. Aí chamou Paulo, irmão, chamou Saulo, que virou Paulo. Deus gosta de mudar o nome das pessoas, né? Trabalhou na vida de Saulo, virou Paulo, e o falar do Senhor voltou a todo vapor. Aí, irmãos, a maior parte do Novo Testamento, Deus usou Paulo. E o falar ia tremendo, irmãos. Irmãos, até a sombra do homem curava. A roupa, se pegasse um lenço que ele usava, curava. Irmãos, tinha sinais, prodígios. Por quê? Porque não tinha impedimento para o Espírito agir, tinha um ambiente. Todo mundo tinha clareza que Paulo estava com o falar de Deus. Deus, para trabalhar nele, levou ele para o paraíso, arrebatou o homem no terceiro céu, fez de tudo com aquele homem, irmãos. Ficou cego, foi curado. E aí, ninguém tinha dúvida. Nascido fora do tempo, né, aquele apóstolo, ele se considerava o pior, o menor de todos os irmãos. E aí, irmãos, o Senhor avançou. Mas, isso tudo sabe quando que aconteceu, irmãos? Na época de Éfeso, de Esmirna, sofrimento, martirizados, irmãos. Mas Paulo não tinha medo da morte, enfrentava também, porque o Senhor estava com ele. Mas aí aconteceu algo. Quando a gente lê o livro de Gálatas, eu não vou ler não, tá, irmãos? Porque eu vou entrar só no ponto positivo. No livro de Gálatas nós vemos já a religião levantando contra Paulo. Leia Gálatas, leia Atos.
você vai ver como que o inimigo consegue parar o mover de Deus, irmãos. Até a pressão do judaísmo quase tirou Paulo da vontade de Deus. Quase que ele fez o voto. Depois você vê lá no livro de Atos, eles levantavam ferozes contra ele. O próprio Pedro dissimulou, estava comendo com os gentios, aí quando chegou os da circuncisão, Pedro ficou assim, Paulo chamou a atenção dele na frente de todo mundo, porque a religião queria parar o falar de Deus. Irmãos, essa é a estratégia do diabo. Se parar o falar de Deus na minha vida e na sua vida, nós vamos esfriar e vamos morrer. Se parar o mover de Deus hoje na terra, as igrejas vão ficar sem direção, o Senhor não volta, não tem pregação do Evangelho do Reino. E aí, Paulo sofreu grande rejeição a ponto, irmãos, a ponto de todos da Ásia, essas igrejas aqui, ó, o abandonarem. Porque o diabo queria parar o mover. Não, vamos parar esse mover aí. E depois disso tudo, Paulo foi também martirizado, mas ele falou para nós, né, ó, a coroa da justiça está me aguardando, mas não só a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Deixou um encorajamento para nós, amar a vinda, né? Não adianta amar só o Senhor, é o recado dele para nós. Irmãos, não adianta você amar só o Senhor, tem que amar a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus. Aí depois de Paulo, parou o mover de Deus? Não, irmãos, o Espírito reagiu. O que o Espírito fez? Quem que o Espírito levantou? João. E aí voltou de novo a direção da obra de Deus na terra. E para concluir, Deus usou o ministério de João para escrever Apocalipse, para selar a Bíblia e deixar claro, irmãos, claro que quando tem governo, quando tem direção, quando Deus tem, o Espírito acha caminho em alguns homens, algum canal, algum membro do corpo de Cristo, quando Deus acha um coração puro e fala, esse eu posso usar na minha obra, aí o mover de Deus avança. Mas o diabo não vai parar, irmãos. Ele vai querer que nós tenhamos dúvida do que está acontecendo. Dúvida, distanciar, igual o Samuel falou, vai nos distanciar da palavra. Aí no livro de Apocalipse, né? Fala o versículo, capítulo 2, versículo 10 para Esmina, ele falou assim, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser exposto à prova. Tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso aconteceu, irmãos. Isso é história, leia a história da igreja, isso aconteceu. Nós estamos aqui hoje porque muitos irmãos deram sangue para o Evangelho chegar até nós. E aí no capítulo 2 ainda, quando fala de Pérgamo, ele fala assim, essas coisas, o versículo 12, né, a parte B, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, conheço o lugar em que habitas, está falando para a igreja em Pérgamo, onde está o trono de Satanás. Como assim, irmão? Satanás colocou o trono dentro da igreja, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Muitos estudiosos da Bíblia creem que Antipas representa um grupo de irmãos ainda fiéis ao falar do apóstolo, fiéis ao ensinamento dos apóstolos, que não abriram mão das verdades. E alguns acham que Antipas era uma pessoa mesmo. Mas como se trata da história da igreja, durante um tempo, irmãos, mesmo a igreja tendo deixado o mundo entrar nela, tinha um grupo de irmãos lutando, dando a vida por ela. Mas quando Satanás conseguiu matar esses irmãos, ali já passando para o 2º século, aí não tem jeito. Quem passou a governar a igreja não era mais Deus, não era mais o Espírito, porque não tinha irmãos que liberavam o Espírito, não tinha irmãos que conheciam a palavra mais. Pérgamo, né, o casamento da igreja com o mundo. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí, que sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outro sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Na igreja em Éfeso fala que a favor deles, o versículo 6, fala assim,
Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu, Deus, Cristo, também odeio, né? E o 14 e o 15 fala que em Pérgamo eles já sustentavam a obra dos nicolaítas. Olha só como é que mudou a história da igreja. No início, a igreja é o corpo de Cristo, a visão da unidade, todos funcionam na vida da igreja, todos são encorajados a ler a palavra do apóstolo, a entrar na palavra, a praticar, não tem ênfase em cargo, é função, pastor, presbítero, diácono, bispo, não tem ênfase nisso, é função no corpo de Cristo. O encargo da igreja é que todos funcionam, que todos sejam membros vivos do corpo de Cristo, e à medida que você cresce em vida, o Senhor vai te usar onde Ele quiser usar. Se Ele quiser te usar como o dedinho do pé, Ele vai te usar. Se Ele quiser te usar como boca, Ele vai te usar. Eu posso não gostar do Éder se Deus colocou o Éder como a boca, mas não adianta, mas Deus que colocou, não fui eu. Quando Ele falar, é Deus falando. O que eu vou fazer? Não gosto do jeito do Éder, Éder é nervoso. Deixa ele passeudinha só, né? Casou, amém. Lá está pronto. Lá já amansou a fera. Mas aí, irmãos, não é isso. Deus coordenou, 1 Coríntios 12, o corpo, colocando cada membro onde Ele quis colocar. Eu só tenho que amar o corpo, amar os irmãos, entrar na palavra, desfrutar, e Deus vai crescendo em vida. Não tem crítica, só tem desfrute. Aí o diabo, sabendo disso, mata. Quanto mais matava crente, mais crente aparecia. Isso é a época da Esmirna, de Roma, matando. Aí Pérgamo, eles começaram a perceber, matar não resolve, aumenta a fé deles. Eles não têm medo da morte, eles creem na ressurreição. Está aumentando a fé do povo de Deus. Aí o que eu vou fazer? Eu vou casar com eles, eu vou fazer uma aliança, eu vou entrar. Aí Roma, irmãos, o imperador romano foi muito esperto, ele conseguiu entrar no meio do povo de Deus, e isso resultou em Tiatira, a primeira igreja estatal, igreja romana. Os irmãos sabiam que a igreja é romana? Mas tinha crente lá dentro? Tinha. Mas era Roma que mandava, era o imperador que mandava, e os bispos, presbíteros que tinham ali, ganhavam benefícios, não pagavam impostos. Se você se tornar um cristão, você não paga imposto. O maior incrédulo que existia queria virar cristão. É igual hoje no Brasil se falar isso. Você não paga imposto. Você vai virar o partido que fazer isso com você. Você vai ser, não, eu odeio esse partido. Nilton, você não vai pagar imposto nunca mais. O que vai acontecer? Vai carregar a bandeira do partido. Você vai ter tudo de graça na sua vida. Irmãos, é isso que aconteceu com a igreja. Começaram a dar benefício. Quem mandava na igreja? O Espírito? Usando homens tementes a Deus, inspirados pelo Espírito Santo, que viviam a palavra. Irmãos, abra seu coração, se você vê seu Espírito não vai te usar. Deixa a ambição, o pecado, esvazia, joga fora, confessa. Se o Senhor não vai te usar, onde você está? E assim é a nível da obra, a mesma coisa. Quando Deus acha um ambiente, um canal, Ele usa esse canal, irmãos. E aí, Tiatira aconteceu isso, igreja romana. Igreja católica, porque você falou assim, opa, vai ter uma só, nós vamos mandar no mundo inteiro. A palavra católica universal, né? A igreja apostólica, porque nós vamos falar que nós seguimos os apóstolos. Todo mundo vai achar que nós estamos seguindo a Bíblia, a palavra. Então, igreja universal, apostólica, romana. O que é isso, irmãos? Isso existe até hoje. Igreja católica, apostólica, romana. Quem manda? Roma. O homem manda. Aí o Samuel falou a frase para nós hoje, né? 1000 anos, irmãos, 1000 anos, onde o homem manda e o Espírito Santo não tem liberdade. Quando o Espírito Santo achava um padre convertido, começava a falar a verdade, Roma falava, coloca na fogueira. Lê a história, está cheio disso aí. Lê a história da Inquisição, isso aconteceu, irmãos. E aí o Senhor fala assim, versículo 18, né? O anjo da igreja de Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e pé semelhante ao bronze polido. Deus enfatiza para Tiatira que Jesus é o Filho de Deus, que ele tem olhos de fogo, ele julga, ele vê tudo, e o pé de bronze, ele foi aprovado, é o único que está no trono de Deus, porque Tiatira fez o quê, irmãos? Tirou o nome de Jesus e colocou o nome de Maria, de mulher, Jezabel.
Trocou o nome do único mediador e colocou o nome de uma mulher para substituir. Olha que heresia, que prostituição espiritual. Por isso o Senhor se apresenta para a igreja de Tiatira como esses. Mas dentro lá, nessa 1000 anos de história, muitos morreram. Por isso o 19 fala: conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Quantos irmãos morreram na fogueira? Tenho, porém, contra ti tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisa sacrificada a ídolos. Olha, irmãos, o diabo, pai da mentira, dominou a religião e começou a ensinar prostituição, mentira. Usou até nome de apóstolos que morreram para falar que eles podem interceder por nós. Estou falando mentira, irmãos? Está tudo aí na história e na Bíblia. Dê-lhe tempo que se arrependesse, ela todavia não quer, irmãos, não adianta, essa religião não quer, não vai sair dessa situação, né? Eis que apróstolo de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Aí eu vou pular aqui por causa do tempo. 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não julgarei sobre vós. Ó Senhor Jesus. Está vendo, irmãos, como é que o diabo queria fazer? Mas mesmo nesses 1000 anos de trevas, o que o Senhor fez? Preservou os demais de Tiatira, aqueles que deram a vida, que lutaram pela verdade, até surgir a reforma. Aleluia! Amém. Até surgir, irmãos, hoje nós não vamos entrar em Sardes, que é a situação que deu um grande passo para a verdade. Muitos morreram, muitos deram a vida, mas graças ao Senhor a Bíblia está em nossas mãos, né? Amém. Nós somos indesculpáveis hoje. Porém, irmãos, no 29 do capítulo 2 fala: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. No 2:11 fala: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. No 17 fala: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. No 7 fala: quem tem ouvido ouça. Para Sardes falou a mesma coisa. Filadélfia: quem tem ouvidos ouça. E por fim, para Laodiceia: quem tem ouvidos ouça. Irmãos, Deus nunca desistiu de chamar os vencedores. E essa comunhão hoje à noite, a conferência que está tendo na África, tudo que nós temos ouvido, esse livro que nós estamos lendo, o alimento diário, a imersão que chega, a rapidez, como Samuel falou, o Senhor está falando assim para mim, no meu coração: se você tiver ouvido, ouça. Se você tiver ouvido de erudito, ouça. Essa comunhão aqui hoje, irmãos, o Senhor está falando para você e para mim. Vocês estão ouvindo, mas será que vocês têm ouvido para ouvir? Vocês estão ouvindo a voz do Senhor? Estão ouvindo? Quem ouve, irmãos, quem tem ouvido para ouvir, pratica. Vive. Mergulha na palavra. Vai chegar em casa e não vai conseguir dormir sem ruminar essa palavra, sem ler de novo, sem orar. Senhor, fala, Senhor. Não deixa acontecer comigo como aconteceu na história da igreja, perder o primeiro amor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, irmão, se faltar o falar de direção, a igreja não vai avançar, irmãos. Tem que ter um falar vivo, um falar que é mais cortante que com a espada de 2 gumes, como fala Hebreus 4:12. Que separa o que é do Senhor e o que não é do Senhor, na minha vida e na obra do Senhor. Olha só, não tem outro caminho. Quando Deus quer usar e avançar e voltar a estabelecer o reino dele, eu li esse versículo, está citado aqui no livro, eu fiquei impressionado com ele, eu li ele de novo, a gente conhece ele muito. Lê comigo aí, Deuteronômio 17, olha que interessante. Deuteronômio capítulo 17, é lá no Antigo Testamento, hein? Tinha uns meninos ali perguntando ali se é no Velho ou no Novo. Olha que interessante esse versículo. Capítulo 17, versículo 18. Acharam?
Achou? Achou, Júnior? Acha aí, acha aí. Acha, Júnior. Ou seja, vamos ler junto. Ó Senhor Jesus. Amém. Capítulo 17, versículo 18. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas, sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos, para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reinado, ele e seus filhos no meio de Israel. Isso aqui é o seguinte, irmãos, alguém ia ser rei de Israel, ele tinha que fazer isso aqui, ó. Ele tinha que anotar tudo que a lei falava, e ele tinha que ter do lado dele isso, para ele ler todos os dias. Isso não ia deixar o coração dele se elevar, se orgulhar, eu sou rei, agora eu que mando. Não, ele ia estar sempre com a palavra de Deus no coração dele, ia guardar o coração dele. Irmãos, que princípio, né? Cá no Antigo Testamento, Deus já deixou isso para o povo de Israel. Olha, quer andar nos meus caminhos? Você tem que ler todo dia. No Novo Testamento, irmão, a realidade é muito maior, porque a palavra de Deus hoje, quem é? É o verbo que se fez carne. É o próprio Deus, irmãos. Quando nós lemos a Bíblia hoje no Espírito, ouvimos a palavra e a direção do Senhor, nós ganhamos Deus, nós ganhamos vida. Então, se todos os dias, se a gente fizer uma pesquisa aqui, um dia um irmão perguntou para mim assim, você passa algum dia da sua vida sem ler a Bíblia? É uma boa pergunta, não é? Segunda a domingo, você consegue dormir sem ter lido a Bíblia? Você passa algum dia da sua vida sem ler? Irmãos, esse é o nosso problema. E não é só ler, não, desfrutar, comer, beber. Aí o nosso coração esfria. Para reinar no Senhor, irmãos, é o princípio da palavra. Tem que alimentar da palavra todos os dias. Senão o coração desvia. Isaías 66. Irmãos, são princípios que o Senhor deixou na palavra, e que no Novo Testamento e na história da igreja foi por realmente perder esse princípio, é que o homem achou que ele era o tal. Isaías 66, ele falou, não, eu que vou cuidar, eu que vou mandar na igreja. Faltou o temor. Nós que vamos liderar, nós somos os políticos, nós que mandamos, nós sabemos o que é melhor para o homem. Isaías 66. Irmãos, é tão maligno isso. 66, né? Versículo 1 e 2. Nós temos lido bastante esse versículo, né? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Acharam? Eu achei agora. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra estrada dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar de meu repouso? Aí, irmãos, o que nós vamos fazer para Deus, irmãos? Deus é dono de tudo, Ele criou tudo. Aí o 2, ele dá o caminho. Aonde vai ter descanso nosso Senhor? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei, é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Olha que riqueza, irmãos. Olha isso aqui, irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó, assim diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, é o homem que tem um espírito contrito, é uma versão melhor, né? Um espírito humilde, vazio, simples, ele não está cheio, e que treme, tem temor, tem reverência, ama a palavra de Deus. Então ele não consegue dormir sem ler a palavra, ele não consegue dormir sem orar, ele não consegue levantar e ter o dia dele sem a presença do Senhor. Ó Senhor Jesus! Irmãos, o que fez a igreja cair na degradação foi a falta desse amor pela palavra.
dessa intimidade com o Senhor. Porque aí quando Deus quer mudar, fazer, falar, dar direção, eu como ovelha não reconheço a voz do pastor, irmãos, porque eu não sou íntimo, eu sigo de longe. Ó Senhor Jesus! Mas o amor do Senhor, ele não desanima de nós, né? Aí quando a gente volta lá para Apocalipse, ele fala assim, ó, o versículo, eu vou só citar, né? Em Mateus capítulo 5, fala essa mesma palavra, né? Que os pobres, os vazios de espírito, verão ao Senhor, né? Deles é o reino dos céus, né? Senhor Jesus. Irmãos, o nosso encargo hoje é que o Senhor nos volte a esse primeiro amor. Amém. Éfeso, ele não perdeu o primeiro amor, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala assim, tenho porém, Apocalipse 2, né? 4, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos, perder é uma coisa, né, irmão? Você tá meio descuidado, perdeu o celular, perdeu a caneta, perdeu o caderno, perdeu. Você foi em algum lugar e perdeu a chave do carro. Acontece conosco, né? Perder, distraído perde. Mas abandonar, você abandonou. Você abandonou, irmãos. Você não está lendo a Bíblia todo dia. Você não está orando todo dia. Você não está ouvindo a palavra todo dia. Você não quer mais. Irmão, chega uma hora que a gente não vai suportar, irmãos. Vai perder o ambiente. O Espírito perde o ambiente no seu coração e você também não quer ter o ambiente do Espírito. Fica ruim, fica sem óleo. Deixa faltar óleo no motor do carro, vai fundir. Fica sem azeite, sem amor, né? Então a gente vai perdendo, vai abandonando. O casal, né? Ninguém separa da noite para o dia, não é assim? Não, mas 40 anos de casado, o irmão separou, o fulano separou. Separou por quê? 40 anos de casado? Ele abandonou, irmãos. Não cuidou do amor. Não supriu, não supriu, não... Como é que fala? Não regou, não cultivou. Faltou alguma coisa. E aí você vai abandonando, vai acostumando. Ah, tá bom. Aí dorme junto, tá bom. Melhor assim do que separado. E vai. Mas chega uma hora que você não aguenta, irmão. Você não aguenta olhar para a cara da pessoa. É ou não é? Pode acontecer conosco, irmão. Você não conseguir olhar para a cara dos irmãos. Não querer estar na reunião, não querer nada, não querer ler Bíblia. Já aconteceu, irmão. Deus está sem desfrute lá. Puxa, não, a Bíblia está ali, né? Eu vou preferir ver um programa, ver um filme, sair, pedalar, trabalhar. A Bíblia não me atrai mais. Eu perdi o primeiro amor, perdi intimidade com a palavra, eu não tenho um amor reverente. Então, irmão, hoje o Senhor está nos chamando para isso. Eu quero dar um novo começo para vocês. Os meninos perguntaram para mim assim, qual o hino, Nilton? Eu falei, irmãos, nós queremos falar de voltar ao primeiro amor, de amar o Senhor, de amar a palavra, amar os irmãos, amar a vida da igreja, a seguir de perto a palavra. Aí surgiu esses hinos aí, né? E cantamos esse hino, né? O Senhor quer renovar o nosso primeiro amor. Faz-me voltar ao primeiro amor. No grego é o melhor amor, né? Aqui em Apocalipse é o melhor amor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, né? Nos dá esse novo começo. Ó Senhor Jesus. Vamos compartilhar em pequenos grupos, aproveitar que somos poucos, vamos fazer pequetitos grupos, né? Grupos pequenos, de 4 irmãos no máximo.